A residência médica de Portugal, que é muito completa, os cirurgiões saem realmente ases em cirurgia, realmente a formação é muito boa cá. É espetacular a formação em Portugal. É mais rápida, mais eficiente do que na Alemanha, em que no final eles ainda estão tateando um pouco, no final do internato médico, ainda não são cirurgiões ainda tem que capazes. praticar muito. Em Portugal eles são muito capazes. Hoje, dia 4 de março, assinala-se o Dia Mundial da Obesidade. Há cerca de 700 milhões de obesos em todo o mundo, 150 deles na Europa. 2 em cada 3 portugueses têm excesso de peso ou obesidade. O número tem vindo a aumentar nos últimos anos, ultrapassando a média da União Europeia e conduzindo a encargos significativos de saúde em termos económicos. A obesidade é uma doença crónica. A Organização Mundial de Saúde chama-lhe a pandemia do século XX-XXI e é um problema de saúde pública com uma frequência muito elevada em Portugal. A obesidade não tem cura, tem controlo e já é possível tratá-la sem incisões, com cirurgias não invasivas. Ricardo Zorron, de nacionalidade alemã e brasileira, é cirurgião-geral e coordenador do Centro de Inovação em Cirurgia e Obesidade no Hospital CUF Descobertas. Com mais de 30 anos de carreira, é pioneiro na realização de cirurgias sem incisões externas e desenvolveu técnicas cirúrgicas inovadoras que ensina e são seguidas em todo o mundo. É especialista em cirurgias bariátrica e metabólica, já vamos saber o que isto é, mas hoje vamos falar dos avanços da cirurgia robótica, técnica na qual tem mais de 20 anos de experiência. De um sonho futurista à realidade dos nossos dias, a robótica veio para ficar e já revolucionou a cirurgia. Bem-vindos ao futuro. Olá, Ricardo Zorron, e obrigado por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Muito obrigado, é um prazer estar aqui nessa... É muito bom estar a falar consigo. Nasceu em Hannover, na Alemanha, portanto tem estas duas nacionalidades, alemão e brasileiro. É muito curioso porque aqui a primeira homenagem que fazemos é ao Paulo Zorron, ao seu pai, porque ele estudou aqui em Coimbra. Sim, é verdade. Aliás, tinha começado por medicina e depois mudou para direito, foi? Sim, ele acabou descobrindo que não era bem o tipo, quando ele visitou a anatomia com os cadáveres e tudo isso, então foi bem rápido e mudou-se para o direito. E ele era um líder estudantil muito querido, ele chegou a ser jogador na Académica, se não me engano. Sim, ele jogava futebol na Académica e passou um período bem difícil do Estado Novo, não é? Da ditadura. E é uma coisa muito curiosa que estamos aqui bem perto da Avenida do Brasil, ele foi das pessoas que teve metido nisso, não foi? Para criar a Avenida do Brasil aqui. A Avenida do Brasil de Coimbra. De Coimbra lá, sim, ok. Sim. Há uma aqui ao lado também, sim, sei que eu também disse. Ele fazia algumas críticas sabia o que queria, não é? Ao regime do Salazar e brincava com coisas, ele até costumava ser bastante irreverente, coisas que chamaram a atenção da PIDE e ele chegou a ser preso e torturado, ele. Sim, exatamente. Isso interrompeu o estudo dele e realmente ele foi preso por essas críticas, essas brincadeiras, mas que na verdade era de uma junção de estudantes que pensavam ao contrário e tudo, e acabou realmente sendo preso e torturado. Isso. E aí realmente deixou o país. Ele conseguiu escapar com a ajuda de um farmacêutico, é engraçado, que ficou um dos maiores amigos dele, e foi então para a Alemanha. Aí casou com a Ute, a sua mãe. A minha mãe é Ute. E não a chama Ute Lemper, não? Que era uma cantora de ópera extraordinária. Não, conheço a Ute cantora de jazz extraordinária. Sim, mas é Ute Scheiber. Ute Scheiber era o nome dela. Que é o meu nome do meio também. Pronto, e em Portugal chegou a ter alguns doentes de Coimbra que se lembravam do seu pai. O próprio Ricardo lembra-se, teve alguns contactos com isso. Sim, interessantemente. Eles lembravam pois na época realmente aparecia muito nos jornais por ser jogador de futebol, exprimia as coisas e era assim, eu fiquei surpreso de saber que ele era um herói para essa turma, né? Boa. E a sua mãe também, só com 7 anos, já estamos em 45, fugiu da Prússia, o avô foi preso na Sibéria, incrível, uma das alemãs, devido à invasão russa, ela teve que fugir, de facto, depois pensa, se escreveu-me isso, se o atentado do Hitler tivesse corrido bem contra ele, se calhar não estava aqui hoje sentado. É possível. E nós perdíamos uma boa conversa. Sim, era isso, possivelmente. Muito bem, então licenciou-se em medicina. De onde é que veio este seu apelo da medicina?
porque é que quis medicina e depois concretamente porque é a cirurgia digestiva? Sim, eu me iniciei na medicina, o meu sonho antes era realmente fazer cinema, era fazer uma coisa, era direção cinematográfica, que eu acabei fazendo Chegou depois a fazer também, também. Sim, depois estudou em Nova Iorque, sim, curso de realização. Foi, mas então a medicina me proporcionava a possibilidade de fazer uma inovação, que é o que eu tento fazer até hoje. Então eu nunca me contento com o que eu já aprendi, o que já existe, ou que meus chefes me ensinaram, porque isso muda a cada 6 meses e a gente vê agora que depois veio a revolução da cirurgia laparoscópica com incisões pequenas, agora a gente vê a revolução da cirurgia robótica, no qual a gente se empenha também bastante, porque o robô, queira ou não, vai acabar aprendendo a operar como cirurgião através da inteligência artificial. Isso já está a acontecer. Exatamente. O machine learning, e isso nós vamos ver não daqui a 50 anos, vamos ver nos próximos 5 anos. Já estamos a viver esse futuro completamente, não é? E a CUF também comprou este novo robô agora, já é mais à frente dos Da Vinci, que já havia, portanto é um investimento brutal numa coisa que é muito avançada, que já se usa em muitas cirurgias, na urologia, na cirurgia digestiva, em vários campos. Tem muitas vantagens e a CUF Descobertas realmente fizemos esse investimento para ter o melhor robô lá, o Hugo Haas, na verdade vamos ter outras plataformas também, e isso vai ser democratizado de maneira que o meu pensamento é que todas as cirurgias serão feitas por via robótica. Então, atualmente é uma situação especial, é mais caro e tudo, mas... Porque ainda é meio experimental, digamos assim, já está adquirido, mas ainda é uma coisa muito cara para aceder... Sim, e nem todo mundo tem o treinamento necessário, mas o que nós vemos é que quando a pessoa senta no robô, ela aprende muito mais rápido a operar do que se estivesse com uma laparoscopia ou uma cirurgia aberta. Então, a residência médica de Portugal, que é muito completa, os cirurgiões saem realmente ases em cirurgia, realmente a formação é muito boa cá. É espetacular a formação em Portugal. É mais rápida, mais eficiente do que na Alemanha, em que no final eles ainda estão tateando um pouco, no final do internato médico, ainda não são cirurgiões ainda tem que praticar muito. Em Portugal eles são muito capazes, mas isso pode ser abreviado ainda pela robótica, quando a gente pensa que esse treinamento numa laparoscopia laparoscopia, portanto, é aquela operação em que eu fiz isso há uns anos. Com câmeras se mete faz só uns furinhos pequeninos da barriga, que eu tenho 5, e depois foram com uma câmera e uma luz, e o outro com os bisturis. Minimamente invasiva, né? Isso já é uma ótima, eu não uso mais cirurgias abertas com cicatriz, com grandes, há mais de 20 anos, mas com a robótica para mim vai mudar muita coisa, porque vai diminuir o treinamento do cirurgião. O cirurgião vai ficar pronto mais rápido. Então, porque é mais fácil e mais intuitivo sentar naquela máquina e fazer os movimentos, e ele reproduz os movimentos dentro do paciente. Além disso, nós conseguimos fazer cirurgias à distância, ou seja, temos um robô semelhante no interior, num outro país, isso já está a acontecer. O cirurgião já pode estar sentado em Lisboa, por exemplo, e operar alguém em Coimbra ou no Porto ou... Exatamente, com a tecnologia agora, tecnologia de 5G, igual, principalmente, porque antes tínhamos que estender cabos de fibra ótica para não haver nenhum atraso, porque imagine que estamos a cortar aqui e não vimos que já sangrou lá, e continuamos a cortar. Não tinha pensado nisso, mas é verdade, tem que ser em tempo real, exatamente ao mesmo segundo. E com 5G, na China já tem cirurgiões fazendo de Xangai para Beijing, e o cirurgião não está em Beijing, isso rotineiramente, não é mais uma exceção. Sim. Então, toda essa inteligência está a acontecer. O robô mostra-se... Antigamente achávamos que o robô precisava imitar os nossos gestos do que nós tínhamos que ensinar a ele. Não, o robô pode assistir a vídeos de cirurgias já feitas, e com cada cirurgia, cada erro, cada coisa mais lenta, ele já corrige, ele aprende, corrige. E uma coisa de robótica, da inteligência artificial, pode assistir ao cirurgião também, ou seja, ela domina o robô que está nas mãos do cirurgião, e qualquer falha que o cirurgião possa querer fazer, a inteligência artificial pode fazer um alerta e dizer isso. Também já existem alguns programas com isso.
Isso é coisa de 3 anos para cá. Incrível. Isso. E de facto é o state of the art, é o último grito, mas de facto depois, e com muitos, quando houver muitos dados, estes big data também nas operações, ainda mais, melhor aprende e mais rápido aprende e consegue corrigir até. Há muitos campos de medicina onde a inteligência artificial já avançou muito. No diagnóstico, por exemplo, conseguem ler interpretações, acerta 0,1% de erro só, e o humano erra mais do que isso a interpretar taques e ressonâncias e raio-x. Dermatologia, né? Lesões de pele, tudo isso, realmente pode-se ter uma primeira avaliação pela máquina e depois ter o especialista, que eu acho que não vai prescindir do especialista. Né? É uma grande, em alguns casos, portanto, a robótica, como uma vez eu vi uma entrevista sua a dizer, torna possível o impossível, porque a gente achava, há uns anos, Ricardo, achava que não seria possível fazer há muitas cirurgias até que nem se fazia. Às vezes havia medo de arriscar, e hoje em dia a robótica consegue ir mais além e fazer algumas coisas que se julgavam impossíveis de fazer. Exatamente. Então tivemos muitos casos assim, e a robótica tem ajudado nisso, porque imagine um paciente que já tivemos lá na Alemanha. Eu fui chefe coordenador em Berlim, né, agora desde 2011 até agora, e lá tivemos pacientes que são muito mais pesados do que em Portugal. Tiveste em Potsdam, Potsdam, 430 quilos, tivemos não era quase uma pessoa. Foi trazido pelos bombeiros, retirado 16 bombeiros. 16 bombeiros, exatamente. Eu soube de um caso que era com uma espécie de grua, tinha uma espécie de guincho, que tinha que levantar a pessoa da cama, não tinha hipótese. Sim, existem máquinas para isso em hospital também, mas para esse precisamos de um leito muito especial, e na verdade os 430 quilos não eram reais, ele era basicamente 90 quilos de líquido, que ele estava com uma complicação em casa. Então nas 3 semanas reduzimos isso para 360 quilos, e então operamos. De repente tirou 70 quilos mas sem a robótica para fazer essa operação, que foi muito bem, ele ficou muito bem. Atualmente ele tem 120 quilos, já está com a família e tudo, depois de 2 cirurgias, mas a robótica tornou isso possível, de você chegar a fazer uma cirurgia com essa perícia e num doente muito difícil. Até porque nesse caso, com um corpo tão inchado, digamos assim, tão cheio, é difícil de acertar nos órgãos e conseguir cortar essa gordura visceral. A exposição dos órgãos, é difícil a visualização, a orientação anatômica, mas a robótica ajuda muito nisso, essa exposição, a câmera que vai ao local onde tem que ir. Então, tudo isso vai ser melhorado. E eu acho que o médico vai ficar melhor. Tem um médico muito famoso, muito bom, que iniciou a robótica nos Estados Unidos. Ele falou: o robô me torna um cirurgião melhor. Isso é uma coisa muito bonita e muito verdadeira. Giro. É incrível, porque eu estava a pensar numa coisa, que é quando é preciso, Ricardo, depois de uma cirurgia destas, em pessoas, com este caso eram de super obesidade, pronto, que falou, mas há pessoas com 200 quilos, 180 quilos. Essas pessoas, quando fazem essas operações, às vezes, depois ficam com a pele completamente pendurada. E depois tem que fazer uma coisa estética. É obrigatório, não é? Fazer uma coisa estética para tirar esse excesso de pele. Sim, nesse grau de obesidade, nesse grau de obesidade é necessário, se a gente tem um efeito realmente bom, né, essa redução, mas isso é um dos males o menor, porque ele perde, essa pessoa que tinha uma diabetes descontrolada, não tem mais a doença de diabetes, ela perde todo aquele risco de morrer nos próximos 5 anos. Comorbilidades, sim, exatamente, então, coisas de coração e de... não é? Eu acho que uma coisa muito importante para dizer agora, que hoje é o Dia, né, Mundial da Obesidade, da Organização Mundial de Saúde, é o estigma da obesidade, né, que muitas pessoas, leigos, até os médicos, afirmam alguns que a pessoa tem culpa de ter essa obesidade, de chegar, como ele chegou a esse ponto. Esse body shaming existe muito, olha, fecha a boca, curas-te, fecha a boca, e às vezes não é assim, são coisas crónicas, são coisas... Não é mesmo, porque não é matemático, da endocrinologia, se fizer exercícios, não vai perder 150 quilos, então há algo mais ali, que é uma doença metabólica, que são os hormônios que agem, às vezes a pessoa come menos do que a outra e acumula aquela energia, que é o slow burn,
Turner. Nós identificamos vários tipos de obesidade e conforme a causa, e há vários graus também, não é? E severa ou superobesidade, né? Vai de graus de 1 mórbida, 1 a 5, é mórbida, não falamos mais, é o que classificamos uma IMC acima de 40, que é a obesidade grau 3. Isto é IMC, né? Índice da massa corporal, não é? Índice de massa corporal, né? Peso versus altura, né? E isso realmente mudou. Há vários graus e realmente a pessoa não tem culpa de ter obesidade. É uma doença como a diabetes, é uma doença como o cancro. Muitas vezes pode ser genético também, muitas vezes. E tem um componente genético muito forte. Há algumas síndromes genéticas que a criança já nasce muito obesa, com obesidade, mas a maioria dos adultos que cursam com a obesidade também tem uma perninha de genética que causa aquele transtorno, e os hormônios vão responder de uma forma a sabotar o organismo, dizendo sempre que você está a morrer de fome, você precisa acumular mais energia. Então, muitas vezes acham que é o comportamento e que temos que melhorar psicologicamente esse doente. Não, essa psicologia vem de um hormônio químico e não é uma coisa produzida pelo cérebro ou qualquer coisa. Então, exato. Temos várias coisas, por isso temos uma equipe multidisciplinar. Isso é muito importante. É importante para o sucesso dessa até cirurgia. Para acompanhar depois, não é? Antes cada caso é estudado, há uma equipe, ele é avaliado, a avaliação prévia de cada doente, para escolher a técnica. Porque há hoje também diferentes tratamentos para a obesidade, pode ser muita coisa, não é? Mas de facto há especialistas em endocrinologia, em nutrição, em psicologia, e diz que eventualmente até um otorrino ou um cardiologista pode ser preciso, não é? Sim, para ver a apneia de sono, que é muito comum. Agora, todas essas doenças, com a perda dessa síndrome metabólica, que é como chamamos essa doença complexa, ele perde essas comorbidades, ou seja, uma pessoa que usa um respirador, usa uma máscara de CPAP. Para não ressonar, assim? Não, ele tem apneia, tem parada respiratória durante a noite, né? Então, 3 meses após uma cirurgia, ele não tem mais essa doença, ele não usa mais esse auxílio, né? Então, várias doenças nós eliminamos. A diabetes, ela é eliminada antes da perda de peso. Ou seja, fazemos uma cirurgia metabólica dedicada à diabetes, por robótica ou laparoscopia, e essa pessoa, nos próximos 2 ou 3 dias, não vai mais usar a medicação de diabetes. Isso é uma informação muito importante, porque às vezes o foco de tratar essa pessoa não é o peso, é a perder uma doença grave. Então essa pessoa não vai ter, daqui a 20 anos, diálise, porque o rim acabou por causa de diabetes, porque falhou, não vai ter um infarto, não vai precisar de um transplante de rim. Isso é uma economia para o sistema de saúde. Exatamente, porque essas doenças, às vezes, mesmo crónicas, têm esse problema. Vou viver muitos anos, mas com qualidade de vida. Sim. Se a pessoa tiver com uma doença crónica que obriga a esses tratamentos permanentes. Depois da cirurgia, de um doente obeso que é operado, ele tem que, até ao fim da vida, ele tem que repor as vitaminas e as proteínas, certo? Sim. O que é melhor, de qualquer modo, do que a medicação associada ao se continuasse obeso, não é? Vai ser uma troca, né? Vai ser uma troca das medicações complexas que ele fazia para cuidar de inúmeras doenças. Sim, e associadas à obesidade. E talvez reduzir isso somente para uma pílula de vitaminas de A a Z, cálcio e algumas coisas. É sempre vantagem, porque também vai aumentar a vida, não só a vida, a qualidade de vida desses doentes, mas sim vai aumentar também a quantidade de vida. Se fazemos uma cirurgia numa pessoa de 30 anos com IMC acima de 40, índice de massa corporal acima de 40, ela pode ganhar 9 a 11 anos de vida a mais. Ela vai morrer mais tarde. Isso estatisticamente já sabemos sobre isso. Há este efeito também chamado efeito ioiô. A pessoa tem muita tendência, pessoas que fizeram bandas gástricas ou fizeram estes balões, têm esta tendência, acaba a operação, acaba tudo e acham que está tudo bom e voltam à vida normal e muitas vezes retrocedem e há um retrocesso, voltam outra vez a engordar. Portanto, para evitar isso um bocadinho, tem que haver este controle que tem que ser para o resto da vida, porque a obesidade é uma doença crónica, não é? Sim, é um controle
também, e algumas vezes é uma escolha errada do tipo de procedimento que essa pessoa pode fazer. Se calhar devia ter feito outro tipo de operação. Exato. Atualmente nós temos um tailored approach, que se a pessoa tem mais idade, mais diabetes, tailored menos approach quer dizer uma coisa customizada. Exatamente. Individualizada para cada doente, tem um plano próprio. Sim. Pronto. Antigamente existia... Conforme o estilo de vida, conforme a idade, não é? Antigamente existia a banda e o baile. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele. Todos queriam ser vistos com ele. E todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Atualmente nós temos 11, 12 tipos de tratamento diferentes. Possível. Tem um doente que precisa perder 120 quilos. Então, já não é um bypass. Então, temos uma coisa, tem que ser uma coisa mais severa. Exatamente. Muito bem. Neste momento, Ricardo Zorron, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com o Ricardo Zorron. Ele é cirurgião-geral e coordenador do Centro de Inovação em Cirurgia e Obesidade no Hospital CUF Descobertas. Vem-nos falar da sua nova cirurgia robótica com que já se trata a obesidade severa no nosso país. Estes números de facto são assustadores, Ricardo. 700 milhões no mundo inteiro é o que se estima, 150 milhões na Europa. Este Globesity, como o Ricardo diz. Globesity é impressionante. É considerada esta epidemia, diz a Organização Mundial de Saúde. Em Portugal, 67,6%. Portanto, 2/3 da população tem o tal excesso de peso, embora a prevalência da obesidade seja de quase 30%. Tem vindo a aumentar muito, já é maior que a média europeia, e não devia ser. Uma doença complexa, uma doença crónica, a obesidade. E, claro, uma das principais causas de outras doenças, que hoje já falámos aqui, como a diabetes, o tipo 2, as doenças cardíacas, o cancro, a apneia do sono, aumento da gordura do sangue, hipertensão arterial, muitas outras. É já, em Portugal, segundo os dados do último registro oncológico, o cancro já é a segunda principal causa de morte. A obesidade vai seguir ao longo da vida, mesmo sendo tratada, uma doença crónica, como falámos. Há um aumento na população infantil e adolescente, o que é preocupante. Sim, isso tem acontecido. Nós temos visto que realmente a prevenção não tem funcionado muito bem, né, nas escolas, mas dentro das próprias famílias que estão mais estressadas, a imobilidade pelo comportamento social de ficar sempre no meio eletrônico. Exatamente, estar agarrados às redes sociais e aos ecrãs e aos jogos, não é? E uma vida muito sedentária, portanto. Sim, isso envolve as crianças. E os hábitos alimentares também é tremendo. No Japão, por exemplo, não há quase obesidade. Diz que todas as escolas têm que ter um nutricionista e a cozinha, todas as refeições são feitas, aprovadas, feitas no dia, de manhã, e com critérios para os miúdos aprenderem a comer saudável, que os acompanha para a vida toda. E cá não há nada desse esforço ainda. Sim, isso realmente é uma preocupação e que pode ser modificado por estratégias realmente, talvez mais tem que haver vontade otimizadas, né? Mas realmente com o Japão comparar não é muito justo, porque o biotipo do japonês não é, né? Exceto alguns lutadores de sumô que nós encontramos, são aqueles grandes, mas tipicamente nós temos doentes da Coreia, do Japão e também da Índia, que são menos obesos, mas com menos obesidade, mas que tem uma diabetes mais grave. Então, a proporção de obesos na Índia não é tão grande,
ou seja, o grau de obesidade não é grande, mas em compensação eles têm 40% talvez de diabetes dentro da obesidade, que não ocorre na Alemanha e em Portugal. Então, os biotipos, né, os genótipos desses pacientes são diferentes. Sim. Né? Muitas vezes, portanto, não chega o antigo tratamento conservador, que era baseado naquela tríade dieta, atividade física, muda o teu comportamento. Isto às vezes não chega e há casos em que tem que se recorrer mesmo a uma coisa mais drástica, a uma cirurgia. Sim, às vezes sim. Eu diria que isso é uma fórmula muito boa para a maioria das pessoas que tem um sobrepeso, um problema desse tipo, mas com a obesidade mesmo, grau 1, 2, 3, é mais difícil, e aí é mais difícil com esse tratamento conservador. E quando a pessoa nota que já fez muitas dietas, já fez tentativas e há esse efeito ioiô de sempre retornar ao ponto ao peso antigo. Exato. Algumas pessoas criticam esses pacientes dizendo que é culpa sua e que não está fazendo direito. Sim. Não é isso. É uma doença interna que só vai ser tratada de outra maneira. Então, temos até um programa americano, Viver com 300 quilos e tudo, que é uma barbaridade, porque lá ele obriga a pessoa a perder 20, 30 quilos para poder ser operado. Uma pessoa nesse nível que está nessa situação não tem culpa disso e não tem que perder nada para fazer uma cirurgia. Ela tem que ser operada muito rapidamente. O mais rápido possível, exato. Essas pessoas de 200, 250 quilos morrem de um mês para outro. Então, com coisas do coração e assim, não? Exatamente. Trombose, embolia pulmonar. E essas pessoas não podem esperar. Então, muitas vezes, a cirurgia não é a última opção, mas vai ser a primeira opção. Então não há que tentar outras coisas no IMC de 50, 60. É injusto com as pessoas. Muitas vantagens destas cirurgias robóticas, melhor visibilidade do local a operar, através destas imagens 3D, ampliação quase microscópica, mais segurança, menos riscos de complicações, a diminuição da dor no pós-operatório, uma recuperação mais rápida, melhor cicatrização dos tecidos, menos tempo de internamento. Só tem vantagens esta cirurgia robótica. Sim, quanto mais democratizada for e para chegar a mais gente, é melhor. Claro que é. É só que realmente nesse momento ela tem um custo mais elevado para os hospitais, para as pessoas, e nós conseguimos ali fazer isso de uma maneira mais democrática no sistema alemão, em que todo doente tem direito à cirurgia de obesidade, porque é uma doença, então os seguros não podem se recusar a tratar um doente. E nós vemos que com frequência... Na Alemanha isso funciona bem assim? Na Alemanha funciona porque é como se fosse um cancro, é como se fosse... E é uma doença pela Organização Mundial de Saúde. Quando é que a pessoa sabe que é obesa, Ricardo? Qual é o limite que a pessoa acha-se gordinha ou não sei o quê? Ou quando é que a pessoa acha, não, eu já devia tratar-me cirurgicamente se calhar, ou devia ser avaliado? A partir de que peso é que o Ricardo diria? Nós fazemos isso por números atualmente ainda, né? Na verdade, deveríamos fazer uma outra classificação por gravidade da pessoa, que é uma classificação EOSS, mas uma pessoa que tem um IMC acima de 30 deve se preocupar, porque a maioria das pessoas com IMC, índice de massa corporal acima de 30, já tem algum grau de esteatose hepática, e mesmo que não apresente outras complicações, internamente sabe-se que está ocorrendo alguma coisa. Mas, e aí, com IMC de 30 também é fácil retornar e voltar com esses métodos conservadores ou com as medicações que estão vindo cada vez mais eficientes, mas também ninguém vai tomar medicação a vida toda. Temos que ver qual é a solução para as pessoas. E com os procedimentos por endoscopia que fazemos também, e que também fazem uma técnica metabólica de endosleeve, em que não são necessárias incisões. Este é o tipo de cirurgia que se faz para estes casos, não é? Havia a banda gástrica, que já não é usada, a banda gástrica. Não usamos mais. O balão intragástrico não é uma coisa que se usa, é uma espécie de um balãozinho oco que se põe dentro do estômago para ocupar espaço e para dar mais rapidamente a saciedade. Sim. Mas depois tem que se mudar ao fim do máximo um ano, tem que ser trocada, não é? De 6 meses e a balões de um ano, e
muitas vezes, se a pessoa não tomar conta disso, pode retornar o peso original. O tal efeito ioiô, exato. O que mais dificilmente ocorre com a cirurgia que foi bem escolhida. E depois há a tal endosleeve, este tratamento não cirúrgico que se faz por gastroplastia, endoscópia, é assim que se chama, não é? Isso. Este GTS, este Apolo, que vai pela boca, consegue-se cozer pela boca, isso é a sua especialidade, vai por todos os orifícios do corpo. O Ricardo consegue operar as pessoas a todo o lado, a fazer tudo. Portanto, isto é transoral, vai-se pela boca e consegue cozer parte do estômago que dura anos, um tratamento que dura anos, e sem incisões externas. É para uma obesidade mais leve, né? Pessoas que têm que perder 10, 15 quilos. O que é que faz? Cose uma parte do estômago, portanto ele fica mais... reduz o volume? Em 70%, mas não é o volume somente, porque na verdade senão a banda gástrica também funcionaria, não é? Mas no caso existe uma diminuição do esvaziamento do estômago e a pessoa sente-se sempre saciada. Então por isso, mas não há vômitos como existiam nos métodos antigos, né? E que não temos mais isso. E quando a pessoa faz um procedimento, ela fica feliz com uma refeição e diga obrigada, estou satisfeito. Exatamente, não preciso mais. O que não acontecia antes, né? Muito bem. E também há o bypass gástrico, que é uma coisa que se faz? Sim, o bypass já tem mais de 40 anos, é uma cirurgia bastante estável, é um desvio do estômago, fazemos um estômago menor e ligamos ao intestino. Temos atualmente vários tipos de bypass, né? Temos agora novas cirurgias ileais que estamos começando a fazer em Portugal, que são o SASI Bipartition e o SADI, que são cirurgias que não são experimentais, são cirurgias que já temos 10, 15 anos de experiência, mas que são soluções para outros pacientes. Então o bypass é uma cirurgia muito estável para uma pessoa que quer perder 30% do peso total, e trata muito bem a diabetes também. É uma cirurgia metabólica, porque reduz vários hormônios, muda vários hormônios que estão a sabotar o organismo da pessoa com doença. Então, não falamos de redução do estômago, nós não fazemos isso. Nós fazemos uma revolução nesses hormônios, corrigindo esses erros que aquela pessoa tem. Então, muitas vezes, aquela senhora... Altera, portanto, o comportamento alimentar da pessoa. Esta cirurgia metabólica é mesmo para isso. Exatamente, mas o comportamento alimentar vai ser mudado pelo treinamento dela, com a psicologia, mas principalmente porque mudou esses hormônios que não estão mais a atacar a pessoa. É muito engraçado esta humanização da medicina. A sua área, Ricardo, é muito importante porque vai muito a esta coisa do tailored, do customized, a medicina feita de acordo para cada pessoa, como há agora, por exemplo, a medicina genética, não é? Com os remédios genéticos feitos à medida de cada um. Isso é muito engraçado. E outra coisa que eu gosto muito também, e é muito bonito estar a descobrir isso, é a quantidade de ciências que se tem, de especialidades que se têm que juntar. Este processo nunca é só um cirurgião que faz o digestivo, que faz aquilo e acabou. Não. Há avaliações, há otorrinos metidos à mistura e nutricionistas e imagiologia. Há muitas especialidades ali juntas, até a psicologia, exatamente. No antes, no durante e no depois. Exatamente. E o segmento vai ser toda a vida e não necessariamente pelo cirurgião. Provavelmente o endocrinologista vai ser a pessoa mais importante depois acompanha, a seguir. Exatamente. Agora tenho um desafio para si, Ricardo, tentar explicar em linguagem mais simples. Esta laparoscopia, portanto, eu sei, aliás, eu fiz esta coisa de cirurgia minimamente invasiva, são uns furinhos, pronto, impecável. E dá também uma cirurgia metabólica, falámos agora, e a bariátrica é o quê, a cirurgia bariátrica? Então, a bariátrica... Como é que explica isto a uma pessoa que não é especialista? Bariátrica, o nome já está um pouco errado, porque baros é pressão e não é peso. Eu lembro do barómetro, a pressão do ar, não é? E isso é a cirurgia que fazemos com o objetivo de reduzir o peso. Então, antigamente chamávamos nossa cirurgia de cirurgia bariátrica. Mas que limitava-se, faz conta, abrir um doente e tirar massa gorda, por exemplo? Gordura? Não. Então, a própria banda gástrica, esse género de coisas, o bypass, mas... Isso já eram bariátricas. Exatamente. Só que, como descobrimos todos esses hormônios nos últimos 20 anos, fomos direcionando também, ou seja, o bypass não é igual àquele que a gente fazia antes. Foi evoluindo. Mudamos toda a sua especialidade, inventou orientação, né? A orientação dele e agora ele é uma cirurgia mais metabólica. Nós temos procedimentos melhores do que o bypass para
curar a diabetes, controlar, quer dizer, deixar o doente sem medicamento, que são os bipartition e o SADI. O SADI é uma cirurgia inventada em Madrid, aqui na Espanha. E que, se queremos ter 98% de cura dessa diabetes, utilizamos esses outros métodos e não o bypass. Então, nós temos algum direcionamento para determinado tipo de paciente. O paciente com superobesidade, ele precisa de uma outra cirurgia. Esta é, por exemplo, entre as várias inovações que o Ricardo conseguiu e que fez e que inventou, como é que se inspira nessa? Como é que de repente se inspira e diz, espera lá, eu posso operar uma tiroide como este que fez, a invenção na cirurgia da tiroide, nem sequer é a sua área preferida, nem faz muito, mas a remoção de tumores da tiroide por via transoral, este Toetva, permitiu o tratamento da tiroide sem costura, sem cicatrizes, sem incisões visíveis. Foi uma coisa que já fez há 10 anos em Berlim. Depois outras pessoas continuaram a fazer, já não é muito a sua área, não faz, sim, mas como é que inventou? Pera lá, eu posso conseguir operar isto através da boca sem ter que abrir na garganta e não sei o quê. O meu fascínio é pela inovação. Então, se a medicina não tivesse inovação, não ia me interessar. Claro. Eu ia fazer outra coisa. Ia fazer sempre a mesma coisa, não era? Não tinha graça. E também mudei de áreas. Eu fazia muita oncologia e há 20 anos, praticamente, eu faço mais obesidade. Né? E que tem muita possibilidade de inovação. Sim. Então, o Apollo, aquele instrumento, eu desenvolvi com colegas lá na Mayo Clinic, na Universidade dos Estados Unidos? Sim, em Stanford. Famosa. E fiquei 4 anos fazendo esse aparelho que agora está no mundo inteiro, para costurar o estômago. Então, meu interesse é pela inovação. Então, toda vez que eu vejo algum procedimento, algum tratamento, algum paciente que vai ficar insatisfeito, eu fico pensando como pode fazer isso melhor. Mas isso eu não penso a cada 3 anos, eu penso isso toda semana. Permanentemente, exato. Então, por isso que a cada 3 meses... Depois tem que experimentar e tem que pensar como é que eu vou fazer isto, e se isto há uma maneira, se a boca tem abertura suficiente para passar não sei o quê. Sim, e com isso, se é uma coisa muito transgressora, muito diferente do que existe, então eu faço estudo em animais, em porcos, depois em cadáveres e até aí vou chegar aplicar. Então é muito interessante você ver né? que às vezes fazemos uma inovação e pelo fato de não ser, por exemplo, os americanos adoram, né, dizer que eles inventaram isso, inventaram aquilo. Isso já lhe aconteceu também, houve esta mudança de filosofia na cirurgia, estamos a falar em 2007, lançou uns conceitos fundamentais para mudar esta maneira da cirurgia, apresentou uma técnica nova ao American College of Surgeons, e depois o auditório, 600 especialistas e tal, e depois acusaram esta sua técnica não é ética, isto não devia ser feito assim, não sei o quê, e pronto, mas depois o Ricardo dizia, mas eu para a semana, muito bem, o que quiserem, mas eu para a semana já tenho 6 doentes que querem esta técnica e vou salvá-los com isto. Portanto, eu sei que estou no caminho certo. E o que é certo é que uns anos depois estavam todos a aprender. Exatamente, é verdade. O seu processo. É incrível. Porque a inovação é uma coisa que muitas vezes, mesmo o maior especialista, que no caso era esse colega lá do American College, não conseguiu ver que aquilo era uma coisa revolucionária, ou talvez não, porque não era revolucionário da parte deles, né? Não foram os que inventaram. Então, realmente... A arrogância americana aqui no seu melhor, não é? A arrogância americana, que temos hoje vários exemplos disso essa semana também, né? É verdade. Também em Berlim fez esta inovação que já falei, da cirurgia da tiroide. Há soluções também inventou na cirurgia bariátrica também, foi o criador daquele branco Zohon Switch, é uma coisa que também que vem das suas experiências, o método Notes. Fez aqui um livro muito giro, There is no box, é um livro mesmo, é um tratado de filosofia. É um trabalho só, é um comentário a criticar um pouco a maneira de inovar, né? Porque muitas vezes o cientista tenta inovar, mas com um pezinho ali dentro da realidade ainda. E para haver uma inovação
completamente disruptiva. Tem que esquecer. Então não pode ficar, vamos pensar fora da caixa. Não, você tem que ignorar a caixa. There is no box, não é thinking outside the box. Portanto, a verdadeira inovação exige um pensamento livre de limitações impostas por paradigmas anteriores. Portanto, a ideia é esta. Exato. Muito bem. O papel da inovação, de facto, da medicina é extraordinário. Veio a Portugal já há 13 anos com as suas filhas. Costuma dizer que veio, porque com a Beatriz e a Marie, veio para Portugal por causa delas. Porquê? Sim, porque vim com minha esposa e as duas filhas, porque depois de 12 anos na Alemanha, porque as escolas, simplesmente, profissionalmente, espetacular, né? Consegui fazer 2 centros grandes de obesidade, de cirurgia de obesidade na Alemanha, em que são os únicos centros credenciados como referência do norte da Alemanha, de Berlim, Brandemburgo, e consegui isso, é o único. O Charité, que eu trabalhava, não atualmente, e agora o nosso centro de Descobertas é o único aqui de Lisboa, que é credenciado pela European EASO, European Association de Study of Obesity. Mas isso nós nos mudamos porque minhas filhas não se adaptaram mais na escola. A minha filha pequena chorava todos os dias e trocamos de escolas e realmente foi melhor. E agora estão bem cá? Muito bem, mais carinho, mais adaptados. A língua não foi nenhuma barreira, porque já havia português em casa. Não é? Portanto, I'm still here. Muito bem. Acho muito bem. E uma última nota, só uma curiosidade, é que o seu gosto pelo cinema, porque de facto o Ricardo também se formou em realização em Nova York, na New York Film Academy, e fez alguns filmes independentes, trabalhou também na televisão e fez publicidade e curtas-metragens, e chegou a fazer um filme de Nova York que estava tanto frio uma vez, em dezembro, a nevar, que até a sua câmara tinha congelado e tudo, e estava a menos 5 graus, e o ator que não queria fazer a cena porque não tinha que se despir e não lhe apetecia com aquele frio. Porque estava muito frio. E foi o Ricardo que deu o exemplo. A solução que eu dei o exemplo, eu tirei toda a minha roupa e fiquei de cuequinhas no Central Park e com a polícia passando e tudo, e aí ele concordou em fazer a cena. E a outra extraordinária que teve 2 panteras, 2 onças também, estava a filmar uma coisa para a Rede Globo, era assistente de realização, e tinha um filme com o Marco Nanini fazia de coronel, de cavalo, e havia 2 panteras, 2 onças, e depois o domador, não, elas são calmas, não há problema nenhum, era atacado, tinha que fingir que caía e não sei o quê, mas uma das onças desapareceu e foi o pânico. Elas não eram nem calmas nem obedientes, e o domador não era nada para elas, e elas realmente... e aí foi uma debandada geral, e a onça estava, e só ficou eu, o diretor e o domador, e ficamos ali, encontramos a onça, mas depois os atores não quiseram mais fazer, acabamos fazendo com efeitos especiais. Com CGI. Mas há solução para tudo, né? Ricardo, a solução para tudo é uma boa maneira de acabar esta conversa. Quero agradecer muito a sua disponibilidade em ter vindo aqui à Rádio Observador falar destas cirurgias inéditas e este centro que coordena no Clube Descobertas, da cirurgia robótica para a obesidade, neste dia, que seja um bom alerta neste dia mundial da obesidade. Muito obrigado por ter vindo e continuo sempre a inovar e a inventar, porque precisamos da sua inventividade, da sua criatividade. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, agradeço muito a oportunidade. É uma honra estar por aqui.